Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre a franquia Silent Hill. Exatamente hoje, dia 31 de janeiro, a franquia Silent Hill completa 20 anos, então eu me vi na obrigação de fazer essa singela homenagem a essa franquia tão importante para o terror. Vou tentar falar da franquia como um todo aqui. Se você quiser algo mais esmiuçado, mais aprofundado, eu recomendo ir até lá no YouTube do Joga aí TV ou no podcast, né? Ouvir o podcast do Joga aí Cast, que ontem a gente soltou um só sobre a franquia Silent Hill, mais de 1 hora falando, eu, o Bruno e o Takeshi lá do Senpai TV, então lá a gente vai de forma mais aprofundada. Aqui vai ser uma coisa mais panorâmica da coisa toda. Então no dia 31 de janeiro de 99, chegava Silent Hill ao primeiro PlayStation, a ideia da Konami de ter sua própria franquia de terror, porque Resident Evil estava muito popular, e continuava muito popular. Então a ideia de conceber um jogo de terror para o público ocidental. É aquela visão japonesa do terror ocidental de Hollywood que fica com as suas próprias características, fica estranho à sua própria maneira. Então nomes muito importantes que depois fariam coisas muito relevantes, que na época não eram assim, não tinha uma bagagem de videogame, tipo Keishiro Toyama, o Akira Yamaoka, compositor, o Masahiro Ito, desenhista, o Hiroyuki Owako, que é o roteirista, eles não tinham feito grandes coisas antes. Por exemplo, Keishiro Toyama tinha feito Track and Field, antes tinha feito design de personagens do Track and Field, e aí ele assina a direção e o roteiro desse jogo. O primeiro Silent Hill, ele gira em torno de um culto, né, religioso. É o pai e a filha, o Harry Mason e a filha Cheryl, passar as férias em Silent Hill, bate o carro depois de ver uma presença na estrada, e aí a filha desaparece. O pai, atrás da filha, vai descobrindo tudo de horroroso que existe nessa cidadezinha interiorana, turística, pacífica aparentemente, de Silent Hill. O nome do jogo ter o nome da cidade não é à toa. Nesse primeiro jogo eu não diria que a cidade é tão assim o foco, né? Mas mais o que é a Cheryl, quem é essa Alessa, o que é esse culto religioso, quem é a Dahlia, a cabeça desse culto, né? O papel do Michael Kaufman, o diretor do hospital, ou que a Lisa Garland, a enfermeira, era responsável dentro desse hospital, o sofrimento dessa filha da Dahlia que foi queimada viva para nesse sofrimento conceber essa entidade que é adorada por essa religião milenar que existe em Silent Hill. Então a Cheryl era como se fosse uma projeção dela, é uma história muito convulsionada, mas muito interessante, que traz outras características da série, como por exemplo, você precisar de todos os finais e tomar atitudes e medidas e missões paralelas até diferentes no decorrer do jogo para que você alcance finais diferentes. Então o foco é mais essa outra Silent Hill é uma projeção da Alessa, né? Essa Silent Hill de pesadelo, essa escuridão que é tomada do jogo, e também mostra como eles foram competentes em lidar com o hardware do PlayStation 1 na época, que era um hardware precário, né, visto de hoje, mas é tudo desenvolvido em tempo real e a escuridão e a névoa escondem essa precariedade de processamento e conversa muito com a proposta de terror. Então é um jogo extremamente assustador de uma maneira própria. E aí as publicações na época passaram a cunhar o termo horror psicológico para Silent Hill, bem diferente do terror trash de Resident Evil. Daí em diante foi mudando muito de jogo para jogo. Silent Hill 2, que é um dos mais aclamados, crítica e público, né, da série, basicamente ignora tudo isso e traz um protagonista, o James, que está atrás da esposa morta. Ele recebe uma carta da esposa morta e ele volta para Silent Hill. Então a Silent Hill ela é particular de cada personagem, da Angela, em suas tendências suicidas, seu passado traumático com seu pai, da garotinha Laura, do Ed, e da Maria, que é uma figura extremamente importante, que é basicamente igual uma gêmea da Mary, da esposa do James, só que diferente. Ela se veste diferente, ela pinta o cabelo, ela fala de uma forma diferente, mas é basicamente a mesma pessoa. E o que a Silent Hill transforma, o que Silent Hill faz vir à tona desses personagens que reprimem seus traumas e acontecimentos traumáticos de suas vidas, né? Então o James vai descobrir o que aconteceu com sua esposa lá no desfecho do jogo, e é uma coisa extremamente traumática mesmo, até para quem joga. E bastante inesquecível, e que coloca na figura do Pyramid Head, que é o grande monstro da franquia, o seu executor, aquele que vai fazer você olhar de frente para os seus pecados, digamos assim, para o que você fez de errado e você escondeu, a sua mente escondeu de alguma maneira. Ele age aí como esse executor. O Silent Hill 3 volta com o primeiro jogo, né, e aí desenvolve a Cheryl 17 anos depois, né, uma outra encarnação da Cheryl, que é aquela que o Harry foge da cidade no final do primeiro jogo, vivendo uma vida comum, porém Silent Hill chega até ela.
de uma forma muito específica, né? A Cloud aparece para Heather, que é uma menina absolutamente comum, e aí ela vai descobrindo suas capacidades e descobre que muito do passado é escondido. E aí o seu pai, tem uma cena muito marcante da morte do Harry, né? Ela chega em casa, o pai tá morto e tal. E ela vai aos poucos descobrindo quem ela é, por que ela é tão importante para essa ordem religiosa, para esse culto religioso de Silent Hill. Também é um jogo que foi muito importante para a época, ainda no PlayStation 2. E aí nessa época a Konami se dividiu, né? Uma parte da equipe passava a fazer uma coisa diferente. Ainda era o time japonês ali e tal, mas disso nasceu o The Room, que originalmente em projetos chamava The Room 302, que é o Silent Hill 4 The Room, aí no final dessa geração aí. Ele é bem diferente, né? Uma perspectiva em primeira pessoa dentro de um apartamento e te leva para outras realidades. O protagonista Henry, ele consegue levar, ele tá trancafiado lá dentro, ele consegue levar essa realidade para, por exemplo, o metrô de South Ashford, que é uma cidade próxima de Silent Hill, ou então para um orfanato de Silent Hill na mata próxima à cidade, ou então até uma penitenciária infanto-juvenil. Então a gente descobre novas locações de Silent Hill como se ele tivesse explorando a mente de um assassino. Afinal, o Silent Hill 4 se passa em função de Walter Sullivan, do assassino dos 21 sacramentos de Walter Sullivan. É o grande foco do jogo, que ele tinha sido apontado no Silent Hill 2. Depois do Silent Hill 4 teve uma ruptura da série, né, da franquia. O time se desfez, algumas pessoas foram para a Kojima Productions, outras pessoas foram para a Sony. O próprio Keishiro Toyama, ele desenvolveu ali o Team Siren para fazer um jogo de terror bem grande na Sony, que é o Siren, que teve muito mais sucesso no Oriente do que no Ocidente. Hoje em dia ele é responsável pelo estúdio Japan na Sony, ele faz séries como Gravity Rush, mas se dissipou, a franquia, o Team Silent, né, a época de ouro de Silent Hill se desfez, e aí rola a ocidentalização da franquia. A Konami não sabia o que fazer com a série, e a série foi passando de mão em mão daí em diante. Teve aí em 2006 o filme de Silent Hill, Terror em Silent Hill, teve outros, tipo Silent Hill Experience pro PSP, né, contando histórias em quadrinhos interativas, com a trilha sonora dos jogos passados. O Akira Yamaoka, ele já era o grande nome da série, ele passou a ser produtor, não só o compositor. No terceiro jogo ele trouxe a Mary Elizabeth McGlynn para cantar composições para a franquia. Muitas músicas passam a ficar muito populares, né? Bem diferente do primeiro Silent Hill, que é uma coisa mais industrial, mais ruído, passa a ser uma coisa mais harmoniosa, mais popular, né? Digamos, passa a fazer sucesso. E a gente tem o primeiro fruto dessa ocidentalização do Silent Hill, que é o Origins, para PSP, da Climax Studios, famosa por seus jogos de corrida no primeiro Xbox, e hoje em dia faz jogos como Assassin's Creed Chronicles e tal. E eles fizeram o Silent Hill Origins, que conta uma história de origem, né? No Japão chama Silent Hill Zero. A gente joga com Travis Grady, um caminhoneiro que, cruzando por Silent Hill, ele vê a projeção da Alessa ali para o caminhão e ele chega até a casa dos Gillespie em chamas. E ele salva a Alessa com o corpo carbonizado ali, esse é o início do jogo. Então a gente revisita lugares como o Alchemilla Hospital, por exemplo, e conhece em outras circunstâncias os personagens que a gente já conhecia, como a Lisa Garland, o Dr. Michael Kaufman, por exemplo, e a própria Dahlia, ela circunda aí o Travis. Então é um jogo que a gente, além de desenvolver mais do primeiro Silent Hill, um pouco antes do primeiro Silent Hill, né, a gente conhece mais do Travis. Porque se você joga e vê os finais secretos, por exemplo, o final ruim desse jogo, a gente descobre que ele é um psicopata. Afinal, a mãe dele viveu a vida toda no sanatório e o pai dele, não aguentando essa situação, se suicidou na frente do próprio filho. Então essa criança traumatizada desenvolveu esses surtos psicóticos e aí matava mulheres em hotéis de beira de estrada à imagem da mãe. É muito interessante por esse lado. O Origins traz de volta os quebra-cabeças que o The Room tinha deixado de lado. É uma das características marcantes da franquia. Quebra-cabeças muito inteligentes, né? Tanto que o 2 e o 3 trazem até níveis de dificuldade para os quebra-cabeças. Tem uns lá realmente complicados. Eu cito aquele, logo no início do Silent Hill 3, que você precisa manjar de Shakespeare para poder resolver aquilo, colocar os livros na ordem certa ali. Então ele traz isso de volta, que foi bem legal também. Depois disso a gente tem o dito Silent Hill 5, a expectativa era grande, né, para a geração atual na época, o 360 e o PS3. A gente vem com o Silent Hill Homecoming pelas mãos da Double Helix, que já tinha feito Buffy no primeiro Xbox. É um jogo muito ali na linha tênue entre o bom e o ruim. Eu não diria que ele é um jogo ruim, na verdade esses jogos, como jogos de terror, eles são satisfatórios. Como Silent Hills, como jogos que continuam um legado já muito consolidado, eles são sempre decepcionantes. Até mesmo o Origins também. Então o Homecoming traz um outro personagem, o Alex. Ele é um veterano de guerra, o Alex Shepard. Ele volta da guerra no começo do jogo, ele está num hospital. E aí quando ele chega na sua cidade natal, inclusive é o Travis que leva ele até lá, vê que está tudo decrépito. Tipo, a mãe dele está catatônica, o irmão dele está desaparecido. Então
ele continua explorando, tentando descobrir o que aconteceu nessa cidade. A gente vê que a influência de Silent Hill também se estende por outros lugares, né? Não só na própria cidade. Shepherd's Glen, uma cidade vizinha, é afetada, e esse personagem descobre que, por conta deles terem não realizado de forma satisfatória um ritual de sacrifício de crianças, dos próprios filhos das famílias fundadoras dessa região, tudo aconteceu. Tudo foi pro inferno, digamos assim, né? Foi para um aspecto infernal da coisa toda. Ele traz uns elementos, tipo, o combate é muito incisivo, o combate tem esquiva, tem barra de vida, traz muitos dos elementos do filme Terror em Silent Hill, visualmente falando, né, que é uma coisa que já me desagradou bastante. Mas é basicamente isso, ainda assim é algo válido, com muitos finais e com novos protagonistas, e tem um aspecto de Silent Hill 2 ali com relação a memórias reprimidas, né, a traumas reprimidos aí, mas aí é difícil colocar um lado a lado do outro. Depois disso a gente teve no aniversário de 10 anos de Silent Hill em 2009 o Shattered Memories para Wii, trazendo todos os recursos do Wii, né, usando o emote como lanterna, né, os barulhos emitidos pelo controle, você chacoalhava coisas para resolver quebra-cabeças. Então nesse aspecto de gameplay e resolução de puzzles ele até que consegue ir um pouco além. Mas a Climax foi bem feliz nesse jogo porque é uma reimaginação do primeiro, traz o Harry, traz a Cheryl, traz a Dahlia, modifica absolutamente tudo. Tenta criar uma concepção de psicanálise aí, né? Tem as sessões de psicanálise e as respostas que você dá para esse Dr. Kaufman alteram o desenrolar do jogo, né? Dos eventos, dos personagens, de como as coisas são construídas, das roupas, das casas, mas isso é bem sutil, na minha opinião. Mas ainda assim é um jogo que fãs consideram, especialmente porque ele é escrito pelo Sam Barlow. Ele também é da Climax desse jogo, e o Sam Barlow, ele recentemente tem feito muito sucesso com o seu jogo Her Story, que reaviveu o FMV, por exemplo, mas é dele. Então é legal ver que Sam Barlow teve associação com Silent Hill, assim como Mark Simmons também, foi o diretor do Silent Hill Origins, se não me engano, o Tom Hullett sendo o produtor aí. É uma outra fase bem abaixo do que era, porque é basicamente fãs de Silent Hill mostrando para a Konami que eles eram capazes de realizar isso. Então depois, em 2012, a gente tem mais um filme de Silent Hill, o Revelação 3D, que é a história do Silent Hill 3, muito deprimente, assim, é quase amador o nível do negócio, assim, é bem abaixo em qualidade do primeiro filme. Mas traz a Heather, traz o Jon Snow como um Vincent, que é um dos personagens que eu mais gosto, o Padre Vincent do Silent Hill 3. E aí teve muita coisa de Silent Hill, muito material de Silent Hill nesse primeiro semestre, né? A Konami quis que isso fosse o período de Silent Hill. Então a gente teve o Downpour, o jogo novo de uma produtora da República Tcheca, com novos protagonistas, uma nova história. O HD Collection do jogo 2 e 3, que é uma grande decepção, afinal eles tinham um código incompleto e ainda assim eles fizeram um jogo e lançaram para 360 e PS3, cheio de problemas, cheio de bugs, cheio de paus, redublado, uma grande decepção que nem coleção é, porque é incompleto, mas ainda é uma forma contemporânea de se jogar, é possível você ter acesso a esses jogos, por exemplo, o HD Collection está na retrocompatibilidade do Xbox One. É uma forma de jogar um jogo muito abaixo do que foi apresentado antes, porque a Konami, especialmente no PS2, ela estava muito no auge, assim, ela tinha total domínio do hardware, então Silent Hill 3 no PS2 é um dos jogos mais bonitos da plataforma, até hoje impressiona, inclusive se você colocar ele lado a lado a Homecoming é desonesta a comparação. E aí, para finalizar esse mês, teve o Book of Memories, que é o Silent Hill da WayForward, pensa, até o WayForward colocou as mãos, né, em Silent Hill e fez um esquema meio Diablo de ser, com multiplayer online, etc. Não é um jogo ruim de novo, mas não tem absolutamente nada de Silent Hill. O Downpour, ele conta uma história que é interessante sim de você desenrolar, porque traz um detento que numa transição aí de penitenciária, o caminhão capota e ele foge para Silent Hill. Então por que ele foi preso? O que ele fez para ser preso? O que ele queria fazer na cadeia? Então tudo isso é desenrolado. Silent Hill traz tudo isso à tona de uma forma que eu acho que é uma história que vale a pena sim. Apesar do bestiário, especificamente do Downpour, ser muito fraco, o combate dele ser muito fraco, ele tem lá suas missões paralelas, ele volta com o conceito de Silent Hill como uma cidade a ser explorada maior, né, que era uma característica lá do começo, o 3 já abriu um pouco mão disso, o 4 não tem, o Homecoming é quase nada, então ele traz isso de volta, que foi bem legal, sim. Mas, diferentemente do Homecoming, que tem monstros incríveis, tirando aquele Pyramid Head, que foi usado à exaustão, né? No Origins a gente tem o Butcher, uma figura diferente, o Homecoming traz o Pyramid Head de uma forma como um executor mesmo, um agente punitivo, um juiz punitivo, mas ele tem monstros muito especiais, como os seus chefões. Já o Downpour, ele é extremamente decepcionante nesse aspecto e ele ainda puxa
O pior do Shattered Memories são as sequências de perseguição que você não tem muita defesa. É como se fosse uma luz ali, uma presença luminosa que se pega, é morte instantânea. Então tem essas sequências de fuga no Downpour também. A água é um elemento muito importante, chove o tempo inteiro, né? Então essa Silent Hill não com a neve, não com a névoa, mas com a chuva. Isso conversa com o fato do Murphy ter encontrado o filho dele morto num lago perto da casa dele, quem matou, que ele foi vítima de estupro. É bem interessante essa história, apesar do jogo em si não ter grandes atrativos, não. E aí depois disso, para finalizar, em 2014, a gente teve essa euforia, essa última euforia de Silent Hill, que foi fogo de palha, infelizmente, né? Lá na Gamescom de 2014, uma produtora nova, 7780, apresentava um novo projeto de terror, o Playable Teaser, que já estava disponível para ser baixado gratuitamente no PlayStation 4. E aí depois a gente descobriu que isso, na real, era um novo Silent Hill, a comando do Hideo Kojima, pela Kojima Productions, com envolvimento do Guillermo del Toro e o Norman Reedus, o Daryl do Walking Dead, como protagonista. Pensa, tipo, não podia ser melhor assim. Silent Hill já vinha de muitos solavancos, muito sofrimento, muito ladeira abaixo, e de repente Kojima assume a produção, a direção de uma franquia tão importante aí que já tinha visto dias melhores, né? Mas durou pouco essa alegria. O jogo foi cancelado um tempo depois, o Kojima, depois de ter entregue o Phantom Pain, o Metal Gear, ele saiu da Konami, todo mundo sabe a história triste que é, mas a gênese do PT, né, do Playable Teasers, do Silent Hills, é tudo muito genial, assim, né? Porque nasceu como um projeto escondido, secreto, e aí desenvolveu como a ideia de levar um mês para ser desenvolvido os quebra-cabeças, para chegar à conclusão do que diabos era aquilo, e aí no mesmo dia foi resolvido, uma streamer lá conseguiu resolver todos os quebra-cabeças do jogo, que era uma coisa cíclica, né? Uma coisa que fez um impacto muito grande pro terror, é extremamente aterrorizante e é extremamente raro, infelizmente, porque a Konami tirou da loja a possibilidade de você baixar o Silent Hills, você não consegue encontrar ele na PSN, por exemplo. Então um PlayStation 4 com Silent Hills é muito raro e você consegue vender por um bom preço. E aí é tudo muito triste. Desde então a gente teve o pachinko do Silent Hill 2 e é isso. Então tá aí num intervalo de 5 anos de um sofrimento para quem é fã de Silent Hill porque não tem absolutamente nada. O que a Konami vai fazer com suas franquias? O que fez com Metal Gear recentemente, o que vai fazer com Silent Hill? Sabe-se lá. É muito triste a realidade atual de Silent Hill, mas a gente está aqui nesse vídeo para celebrar o que já foi muito importante, o que já foi muito grandioso, e isso é uma marca histórica que jamais vai ser apagada. Os Silent Hills passados, eles continuam tão importantes quanto sempre foram, é possível você jogar eles de todas as formas, acho que na PSN você consegue comprar o PlayStation 1, no PS3, alguns de difícil acesso, né? Por exemplo, fui atrás de comprar o Silent Hill 4 The Room de Xbox, é difícil, é um dos jogos raros, assim como as outras versões do Shattered Memories, do PSP, é particularmente carinho. Mas é isso, essa aqui é a singela homenagem do Mask Horror para uma das franquias mais importantes, mais populares do terror nos videogames, Silent Hill. O que está por vir, sabe-se lá, mas vamos comemorar o que já foi. Valeu!